Olá, meus amados, que a maravilhosa graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida e que esse ano de 2016 venha a ser um ano de realizações para a sua vida. Eu creio que para que esse ano de realizações aconteça em sua vida, é preciso que o Senhor ele comece a realizar uma grande obra milagrosa em nossas vidas. Nessa oportunidade eu quero falar sobre a geração de Caim. E o texto se baseia em Gênesis capítulo 4, do verso 1 ao verso 16. E quando nós falamos sobre a geração de Caim, estamos falando sobre a personalidade de uma pessoa, sobre o caráter de uma pessoa. Caráter é algo que é independente da sua referência genética. Ou seja, não depende do pai e da mãe. Nós formamos a nossa essência com o crescimento, nós criamos a nossa personalidade com o tempo, mas o caráter nós nascemos com ela. E o caráter são as manifestações naturais de cada indivíduo. Ou seja, o que o indivíduo possui desde o seu nascimento e compõe-se assim o esqueleto mental de cada um de nós. Quando nós falamos sobre uma geração de Caim, estamos falando exatamente de pessoas que têm o seu caráter deturpado. E para que esse caráter mude, é preciso ter um encontro com Deus, pois o único que pode mudar o homem é o próprio Deus. Se você parar para olhar, para analisar e olhar para você mesmo, você vai perceber que antes sem Cristo você era uma pessoa, com Cristo você é outra pessoa. Porque o homem ele tende a fazer aquilo que é carnal, aquilo que é pecador, mas quando o Espírito Santo de Deus ele completa a obra na vida do homem, o homem começa a ser agora uma nova criatura. Por isso que no encontro, lá em João, no capítulo 3, Jesus quando se encontra com Nicodemos, ele fala com Nicodemos, é preciso nascer de novo, é preciso começar tudo de novo. Amados, quando nós falamos de caráter deturpado, a geração de Caim, nós começamos a falar dos nossos filhos. Um filho ocidental de um pai, de uma mãe ocidental, ou seja, filhos nossos brasileiros, gastam cerca de 7 horas por dia na TV e na internet. Os filhos dos judeus gastam o mesmo tempo, as mesmas 7 horas, só que eles gastam seu tempo lendo a Torá ou a Talmud. O Talmud é um livro de ensinos religiosos em que os judaicos eles utilizam para aumentar a sua fé e ter conhecimento a mais das suas leis. Eles são completamente coerentes. E um filho judeu, ele tem, com 18 anos de idade, ele está pronto para encontrar com a sua noiva e se casar. Com 20 anos, ele já está pronto para o mercado de trabalho. A diferença é que o judeu, o filho de um judeu, ele vai primeiro se formar, ele vai escolher a sua noiva e só volta para casar com ela depois que ele tiver a sua casa e depois que montar tudo e tiver organizado financeiramente. Já nós brasileiros ou nós ocidentais, primeiro os nossos filhos conhecem a pessoa, se relacionam com a pessoa, engravida com essa pessoa e depois vão morar juntos, não precisa mais casar. Nós começamos a mudar os nossos conceitos e lá na frente nós perguntamos, por que o meu filho é assim? Porque a adolescência dele é uma aborrecência, porque ele dá tanto trabalho, porque existem adultos ainda adolescentes, que vivem com a sua mente na adolescência. Amados, os nossos filhos não têm personalidade própria. Os nossos filhos, eles precisam aprender com o meio com que eles vivem. Os nossos filhos, eles gastam mais tempo com a TV e com a internet do que com a palavra de Deus, do que com momentos com a família. Então os nossos filhos eles vão se relacionando com pessoas estranhas e aí eles vão criando suas personalidades a partir desses convívios. Ou seja, o filho de um judeu, ele aprende o que é o amor divino, mas os nossos filhos aprendem o que é amor depois que eles têm um encontro com a vida, com pessoas. Eles encontram amor em pessoas, mas não em Deus, sendo que Deus é amor. Eu quero começar a falar sobre o primeiro nascimento de duas crianças, Caim e Abel. O texto se encontra lá em Gênesis capítulo 4, do versículo 1 e o versículo 2. E eu queria lhe convidar nesse momento para você acompanhar comigo nesse texto.
Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. E voltou a dar à luz, e dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Esse texto aqui está falando do primeiro nascimento, as primeiras crianças, segundo a Bíblia. E o primeiro filho, Caim, recebeu o nome que significava adquirido ou obtido. E alguns até acreditam, alguns teólogos acreditam que quando Eva teve Caim, por dar o nome de obtido ou de adquirido, ela já imaginava que, segundo o texto de Gênesis 3,15, quando Deus promete que a sua descendência iria pisar a cabeça da serpente, Eva já imaginava que ali seria o Messias, segundo o ponto de vista de alguns teólogos. Segundo um livro apócrifo chamado Jubileu, Caim, ele nasceu mais ou menos aproximadamente no ano 71. E com 8 anos depois nasce Abel. E Abel, ele significa vaidade ou vapor, o seu nome. Quando a gente fala de Caim e Abel, nós somos logo remetidos ao assassinato, o primeiro assassinato da Bíblia, de que Caim matou Abel. E quando isso aconteceu, Abel tinha apenas 29 anos de idade. E isso aconteceu para que pudesse dar início a toda a história que nós vamos traçar a partir de agora. Eu quero que você comece a fazer comigo um passo a passo, desde o versículo 1 até o versículo 15 de Gênesis 4, onde nós falamos de 2 filhos, e agora nós vamos falar das suas ofertas. O texto se encontra no versículo 3 e o versículo 5 de Gênesis, que diz o seguinte: passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou a Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Essa primeira oferta que a Bíblia está falando aqui para nós, ela não fica bem clara que Adão ele havia ensinado seus filhos a ofertar a Deus e de que forma faria isso. O texto fala que Caim ele tomou a primeira atitude em ofertar a Deus e Abel vem em seguida, até por ser o filho mais novo. Muitas vezes nossos filhos eles erram diante de Deus por não conhecerem a Deus, por não saberem como se relacionar com Deus. O papel do pai, o papel da mãe é exatamente exercer essa função na vida dos seus filhos. Talvez o pai e a mãe tenham tido essa informação dos seus pais, mas com conhecimento da palavra, com conhecimento de Cristo Jesus, seus pais começam a gerar maturidade a ponto de passar para os seus filhos e assim ensinar também. A oferta, ela deve ser de algo voluntário e algo que realmente mexe com o seu coração. Toda vez que nós vamos ofertar a Deus, nós precisamos ofertar a Deus com aquilo que seja significativo para a gente. Ou seja, aquilo que faça falta no nosso coração. Se você der algo que não faz falta para você, não é significativo, não é importante para você. E como nós podemos oferecer algo para Deus, se quando Deus ele ofereceu algo para nós, Ele enviou o seu único filho, Jesus, para morrer na cruz. Ele não se reteve em ficar com seu filho, mas entregou. Então, pode haver uma oferta maior do que essa para a minha vida e para a sua vida? De maneira tangível, Deus ele mostra a oferta de Abel como uma oferta aceitável. E a gente relembrando várias passagens do Antigo Testamento, é provável que essa oferta tenha sido de uma forma sobrenatural, consumida pelo fogo. E quando a gente percebe que a nossa oferta ela é especial, Deus ele recebe com agrado. Se a gente lembrar dessa oferta e fizer menção da oferta entregue ao anjo do Senhor, e o anjo do Senhor, a forma que ele recebeu a oferta, ele tocou a vara e fogo foi consumido a sua oferta. Como também com Elias, quando ele oferece ao Senhor um sacrifício e coloca lá no seu holocausto e desce fogo do céu e consome toda a oferta. A oferta agradável a Deus, ele recebe por inteiro, ele recebe integral. Eu quero que você saiba que quando Deus rejeita a oferta, Ele não rejeita a oferta, mas sim o ofertante.
Porque quando nós ofertamos com o coração e não com a espécie. Quando nosso coração se abre para ofertar, nós estamos ofertando ao Senhor aquilo que é valioso para cada um de nós. E isso deve ser oferta. Amado, se a gente puder fazer uma ligação entre as duas ofertas, nós iremos perceber a diferença entre a oferta de Caim e a oferta de Abel. A oferta de Caim era uma oferta de ações de graças, mas ela denunciava um espírito de orgulho, de justiça e de vaidade própria. Quando Caim oferece a Deus uma oferta, ele não oferece o coração, mas ele oferece a porção, ele oferece o que ele tinha nas mãos para dar. Diferentemente da oferta de Abel, que também é uma oferta de ações de graça, e que traz também um cordeiro. Talvez algumas pessoas façam menção que o que Deus não aceitou foi porque um trouxe um cordeiro, outro trouxe legumes e frutas. Não, Deus não aceita, não é a proporção financeira, não é o valor numérico, mas o que Deus recebe é o coração voluntário. Quando Paulo nos explica isso lá em Coríntios, ele fala o seguinte, que Deus, ele se agrada com aquele que oferta com um coração cheio de alegria. É essa oferta. E era exatamente o que Abel tinha para ofertar. Ele tinha um cordeiro e ele trouxe a melhor gordura, a melhor ovelha para entregar ao Senhor, porque ele estava confessando a necessidade de ofertar algo pelo seu pecado. Ou seja, a sua oferta era uma demonstração de arrependimento pelos seus maus feitos. É esse o coração de Abel. Diferente do coração orgulhoso, prepotente, vaidoso de Caim. É claro que não é um julgamento meu sobre a pessoa de Caim, mas o que eu quero dizer é que quando Caim ele oferece a Deus, ele não oferece a si mesmo, mas o que ele tem em mãos. E quando Abel oferece, ele oferece o que ele tem em suas mãos, mas com o seu coração. Esse deve ser o coração voluntário de cada um de nós. Terceiro, a orientação de Deus para Caim. Está lá no versículo 6 e o versículo 7, e eu queria atentar para ele nesse momento. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominar. Essa observação de Deus para Caim, quando ele fala que o pecado ele já está na porta, porque o pecado se deu início com Adão e Eva, os seus pais, e consequentemente essa natureza adâmica já estava incutida nos seus filhos, e Caim, com seu coração furioso, ele mudou o semblante por Deus não ter aceito a sua oferta. E Deus pergunta, por que Caim? Você está furioso? Por que muda o seu semblante? Se você fizer o bem, não será aceito? E ele fala, lembre-se, que o pecado bate à porta, mas cabe a você dominar. Amados, nossos filhos, ou até nós mesmos, não fomos criados para perder coisa alguma. A pregação que nós mais amamos são as pregações de vitórias, as pregações de promessas, as pregações que nos levam a aumentar a elevar o nosso nível de autoestima. Mas claro que a palavra do Senhor Jesus é exatamente o tempo todo para nos relembrar de um futuro, para estar mostrando que nós temos um projeto, claro. Mas eu quero que você entenda também o seguinte, que a Bíblia promete aflições, e quem promete é o próprio Jesus através da palavra. Então, quando nós somos incutidos, compreendidos pela palavra, nós aprendemos com a palavra o que ela nos ensina, nós ensinamos aos nossos filhos, consequentemente, que o que nós entregamos a Deus é o nosso melhor. E Deus não tem a obrigação de receber, mas o seu grande amor faz com que Ele receba de cada um de nós a nossa oferta. E por isso que Caim muda o semblante, porque ele não estava acostumado a perder. Ele fazia parte de um projeto de Deus na vida dos seus pais. Eu creio que cada filho nosso é um projeto de Deus para a vida de cada um de nós pais. Então eu creio que assim também aconteceu com Adão, com Caim. E essa preocupação de Caim de exatamente ter a orientação de Deus, e ele orienta, mas Caim não dá ouvidos. E Eva foi induzida a pecar, e agora Caim ele não podia resistir também ao pecado, por conta da sua essência. E se por acaso, o texto nos lembra, se por acaso nós nos arrependermos dos nossos pecados, nós não receberemos perdão? E se nós nos recusar a nos arrependermos, o nosso pecado, ele bate a porta como um animal feroz, tentando nos devorar, tentando nos tragar, tentando nos consumir.
O pecado, ele vai nos conquistar, ele vai nos dominar, ele vai tomar posse, ele vai crucificar a nossa carne, presos a ele. Ele vai estrangular a nossa carne e levar presos como alimento. Irmãos, o ódio levou a Caim se transformar em um assassino. O pecado acabou com a sua vida. E essa geração de Caim, nós estamos falando nesse dia, exatamente uma consequência de um pecado de um jovem em que tinha tudo em suas mãos, mas na hora de falar com Deus, de se entregar a Deus, ele não tinha como fazer isso. Eu quero chamar agora para o próximo passo, está no versículo 8, o primeiro homicídio na Bíblia. Não só o primeiro homicídio, mas também nós podemos dizer que o primeiro mártir na Bíblia, até porque Abel tinha um bom coração, e nós já lemos isso quando nós vimos a oferta para Deus. O texto que está lá em Gênesis capítulo, versículo 8, diz o seguinte: disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. E quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Esse texto está falando exatamente do momento que o primeiro homem morre, o primeiro homem, filho de Deus, foi assassinado. Na verdade, o óleo de Satanás, ele coloca no coração do homem, isso já é antigo. Já aconteceu lá desde Caim e Abel. E nós estamos crescendo e passando por essa geração com o mesmo sentimento de ódio. Talvez nós não usamos as nossas mãos, mas o nosso desejo, o nosso coração, ele já sente desejo de vingar de alguém. É como se você falasse o seguinte: já que Deus não vai me receber, também não vai te receber. É como se você falasse o seguinte: olha, se Deus te abençoou, Ele deve me abençoar também. Se Deus, Ele não me abençoou, Ele não deve te abençoar também. Nós começamos a viver essa barganha, essa troca, e isso é um coração de Caim. Esse coração de Caim, esse coração vingativo, é um coração que deseja estar sempre se rebelar contra a atitude de Deus. Quando não concorda, por que Deus não recebeu a sua oferta? Nós somos exatamente assim, amados. Esse primeiro homicídio aconteceu lá no passado com Caim e Abel, vem crescendo, passando, gerando e aumentando cada vez mais. Mas o que nos traz conforto nesse dia é saber que o primeiro homem, ao morrer, ele foi para o céu, porque o coração de Abel era um coração completamente voltado para Deus, quando ele entrega seu coração em sua oferta. Em quinto, o julgamento pelo pecado. Agora se encontra o versículo 9, versículo 10 de Gênesis capítulo 4, diz o seguinte: então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei, sou eu o responsável pelo meu irmão? Disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do teu irmão está clamando. Quando Deus ele cobra a Caim, ele está questionando a Caim, o Senhor questiona Caim, para que ele tivesse a oportunidade de se arrepender do seu pecado. Infelizmente, ele não mentiu. Ele disse exatamente o que tinha acontecido. Não sei, eu não sou o guardador do meu irmão. Quando nós seguimos o diabo, irmãos, nós agimos da mesma forma que ele age. Um pecado, ele vai levar a outro pecado, um abismo puxa outro abismo. E nós vamos nos lameando cada vez mais, nos sujando cada vez mais. E com frequência, o mundo responde a Caim, o seu guardador, eu não sou o guardador do meu irmão. Eu não sei onde está o meu irmão. Parece que eles procuram uma forma de calcular uma resposta para dizer, sim, eu realmente sou um assassino. Amados, Satanás ele quer nos corromper a cada dia, nos levar a negar a nossa fé. Essa geração de Caim é uma geração que não faz ideia do que é bom, mas faz ideia do que é mal. E claro que não quer assumir responsabilidades, não quer assumir culpas, mas o seu arrependimento poderia acontecer naquele momento, quando ele poderia dizer para Deus, Deus, realmente aconteceu isso e eu me arrependo. Mas como ele poderia se arrepender se o seu coração não era um coração justo? Não era um coração voltado para ser um ofertante para Deus, para ser alguém que tivesse coração voluntário para Deus? Nós enchemos bancos de igreja esperando que as coisas aconteçam, mas nós não queremos mudar o nosso coração. Nós não nos incomodamos em fazer parte de uma geração de Caíns. Nós não nos incomodamos com os nossos pecados. Nós não queremos trocar,
plantar, nós queremos que Deus acrescente as suas bênçãos em nossas vidas. E diga-se de passagens, bênçãos que venham ser financeiras. Bênçãos que vão exatamente encher nosso coração de vaidade. Mas aí nós entramos no versículo 11 ou 14, que entra agora a punição pelo pecado. Eu quero te convidar a você ler comigo o texto de Gênesis capítulo 4, versículo 11, 12, 13 e 14, que diz o seguinte: agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulso da terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar, esse me matará. Esse texto, irmãos, do versículo 11 ao versículo 14, quando Deus amaldiçoa Caim e amaldiçoa também o solo, Deus já havia amaldiçoado o solo lá com seu pai Adão. E agora ele amaldiçoa o homem sobre a terra. Ou seja, a terra não vai te ajudar em nada. Se você parar para analisar, por que nós plantamos e nós esperamos que venha a colheita e de repente uma praga vem e consome a nossa colheita? Nós somos bem-sucedidos, mas de repente nós percebemos que nada começa a dar certo. Será que nós temos um coração voluntário para Deus? Será que nós começamos a negar a nossa vida para Deus? Amado, será que a sua oferta é uma oferta realmente voluntária de amor a Deus? Talvez você esteja se questionando por que o pastor está falando de oferta, com certeza está falando de dinheiro. Eu estou falando de tudo aquilo que toma o lugar de Deus em sua vida. Eu estou falando que tudo aquilo que você coloca amor nele, que não seja Deus, deve ser devolvido para Deus, deve ser lançado aos pés da cruz. O melhor lugar para adoração a Deus deve ser no Calvário, o lugar aonde tem a cruz. Se nós pensarmos que Deus está aqui para completar o nosso vinhaeiro, nós estamos errados. Deus mandou Jesus com seu grande amor para nos salvar. E Jesus veio com sua infinita graça. E quando Jesus subiu aos céus, ele enviou o Espírito Santo para que ele possa trazer comunhão a cada um de nós. Perceba a necessidade de andarmos em comunhão, porque nós vivemos a graça dependente do amor de Deus. E isso é um trabalho em conjunto da Trindade, meu amado. Quando nós estamos com o nosso coração voluntário para Deus, nós estamos exercendo a comunhão que veio da graça, que partiu do amor de Deus. É um conjunto, não tem como se trabalhar separado. E nós queremos crescer, nós queremos enriquecer, e nós amamos a pregação financeira, e nós amamos quando o pastor oferece, vem ofertar, e Deus vai te dar em 100 vezes mais. Você começa a calcular, se eu dei 10 vezes 100, ou se eu dei 20 vezes 100, na hora nós começamos a fazer conta matemática, então eu vou ofertar o máximo, porque o máximo vezes 100 vai dar muito dinheiro. E a conta não é essa. A conta é o seu coração, a conta é a sua vida. Você pode dar muito dinheiro financeiro, muitos valores, mas se o seu coração não estiver na oferta, não adianta. Quando Caim foi amaldiçoado, foi exatamente por conta do seu pecado, mas não começou no assassinato de Abel. Começou quando ele negou o seu coração para Deus no dia da sua oferta, quando ele simplesmente quis entregar a Deus os bens, mas não a sua vida. Quantas pessoas estão na igreja e fazem correntes, e fazem campanhas, e estão no banco de uma igreja, mas o seu coração não está em Cristo. O seu coração está no dia que meu casamento melhorar, no dia que meu filho for curado, no dia que a minha vida for transformada, e nós esquecemos do grande amor de Deus. O que nós precisamos perceber é que a oferta de Caim foi negada por Deus. Ele comete um assassinato porque o seu coração estava sem arrependimento, e agora Deus o amaldiçoa e diz o seguinte: amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Ou seja, por ele ter enterrado o seu irmão sobre a terra, Deus o amaldiçoa. E ele diz o seguinte: quando você cultivar, essa não lhe dará mais de sua força. Eu quero que você lembre que Caim, ele era agricultor. Ele vivia exatamente do serviço das suas mãos. E aqui no versículo 12, Deus, ele para exatamente ali e diz o seguinte: olha, a partir de agora, a terra vai negar para você o fruto. Trabalhe muito mais do que isso, lute muito mais do que isso,
Peleje muito mais do que isso, para você entender de onde vem a sua provisão. Trabalhe árduo, trabalhe pesado, para você perceber que não são das forças dos seus braços que vem a provisão de Deus, mas vem do seu coração, vem da sua vida. Não adianta você trabalhar de domingo a domingo, de segunda a segunda, de dia e noite, transformando dia em noite, noite em dia, para tentar enriquecer. Não é desse jeito. Nós crescemos desde quando nós compartilhamos a nossa vida com Deus. E foi exatamente isso. Aquele homem foi amaldiçoado, o que ele fazia foi amaldiçoado, o seu trabalho foi amaldiçoado, e ele não iria crescer por conta disso. E agora vem um grande medo de Caim. Assim como aconteceu comigo, vai acontecer com meu irmão, vai acontecer comigo. Ele fala: grande esse castigo sobre a minha vida, é pesado demais, não posso suportar. E ele fala: hoje você me expulsa da terra, mas eu terei que me esconder da tua face. Ou seja, amado, Caim não prosperou, porque ele teve que viver longe da presença de Deus. Se Deus semeou tudo sobre a terra, se a primeira semente veio das mãos de Deus, como nós queremos dizer que nós somos produtivos, que somos alguma coisa, que temos condições para realizar alguma coisa? Você está esquecendo do lugar de Deus na sua vida? Como você quer ludibriar Deus, enganar Deus, querer trocar valores por Deus? Não é assim. O amor de Deus não foi por seus bens, mas foi por sua vida. Deus não comprou os seus bens, Deus comprou a sua salvação. A compra de Deus através de Jesus foi para que pudéssemos ser salvos. Está lá em João 3, verso 17. Ele não veio julgar o mundo, mas ele veio salvar o mundo. E a nossa vida deve ser área de conquista pela salvação. Para conquistar a salvação, mediante a graça, nós devemos praticar a santificação. A santificação é um processo, é diário. E a Bíblia fala que sem a qual ninguém verá a Deus. Então, nós podemos até nos enganar, achando que nós temos uma consciência como a de Caim, achando que nós não merecemos tal vingança. Nós achamos que Deus está pesando a mão demais sobre nós. Deus está me castigando demais por isso. O que você precisa fazer para Deus me castigar, se essa for a sua forma de pensar? O que você precisa aprender é o seguinte, que a conversão significa metanoia, ou seja, mudança de direção, mudança de vida, mudança de atitude. Não adianta, os seus amigos não te salvam, o teu emprego não te salva, os seus bens não te salvam, a sua família não te salva, a esposa que ora pelo marido não pode salvar o marido que ora pela esposa não pode salvar a esposa, os pais que oram pelos filhos não podem salvar os filhos, só Jesus salva. Agora nós, maridos, nós podemos ensinar ao nosso lar, à nossa casa, à nossa esposa, aos nossos filhos, o caminho do Senhor. Eu preciso ensinar o meu filho a crescer e ser bem sucedido espiritualmente. Aquele homem que fale com Deus e Deus lhe ouça. E não um homem bem sucedido financeiramente, porque ele pode ser muito rico. O meu filho pode crescer e ser muito rico, mas ter um péssimo casamento. Ele pode ser muito rico, ele pode ter um bom casamento, mas ele pode ser um homem frustrado na sua vida, porque o que faz com que o coração do homem esteja bem, o que faz com que o homem sinta paz, é a presença do Senhor. Então, antes que eu ofereça ao meu filho bênçãos financeiras, eu ofereço a ele o grande amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amados, lá em Romanos capítulo 13, versículo 5, diz o seguinte: portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas por questão de consciência. Amados, Deus, ele não permitiria que Caim fosse executado, porque sobre ele existe a autoridade, o poder, o domínio sobre a vida e sobre a morte. E Deus, ele entrega esse domínio de governar, de liderar ao homem, quando institui Adão como líder sobre a terra. E ele fala o seguinte: olha, sobre a terra, domine sobre ela, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os répteis. E quando Deus faz isso, Deus também dá uma autoridade governamental, para que essa autoridade governamental pudesse tirar a vida dessa pessoa ou punir essa pessoa. Como nós lemos o texto, se você for ler o texto de Romanos, no capítulo 13, versículo 1 ao versículo 5. E quando fala no versículo 3 que toda autoridade é instituída por Deus,
E se caso a gente desobedece a autoridade instituída por Deus, nós estamos desobedecendo ao próprio Deus. Essa restrição, ela acontece lá no versículo 15. Quero convidar a ler comigo. O texto diz o seguinte: mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrar o matasse. Amado, Deus, ele carimba Caim, ele marca Caim, para que Caim, por onde passasse, ele não viesse ser assassinado por alguém, porque não seria pago com a mesma moeda. Como eu li no texto de Romanos, capítulo 3, versículo 5, que Deus, ele pede que a gente venha obedecer às autoridades, não pela possibilidade de punição. Até porque no versículo 4 diz que nós devemos obedecer, porque a lei ele foi feita não para os obedientes, mas para os desobedientes. Se todos nós fôssemos obedientes, não precisaria lei, porque nós faríamos exatamente aquilo que Deus aprova. Mas por sermos tão rebeldes, por sermos tão imaturos, por sermos levados como o vento, nós vivemos de uma forma inconsequente. As leis foram instituídas para isso. Nós precisamos entender que, por mais que nós venhamos a viver muito tempo, existem pessoas que morrem velhos, mas não constroem nada na sua vida. Será que Deus, ele tem o prazer de criar alguém e não conduzir esse alguém à bênção? Será que Deus iria criar você para não te abençoar? Será que Deus iria primeiro constituir uma religião para te abençoar? É claro que não, irmãos. A forma que Deus usou para nos abençoar foi a vida de Jesus, morto na cruz de Calvário. Nós não somos abençoados porque nós merecemos bênção, mas porque a graça do Senhor Jesus nos leva a sermos abençoados. E quando Deus ele mostra a Caim que ele não seria morto por um outro homem, porque ele seria marcado. Talvez você viva muito tempo, mas você não construa nada na sua vida. Você não adquira nada para a sua vida. Porque nesse período de tempo longo que você viveu, você não alcançou nada de recompensa financeira, de saúde para a sua vida. Você pode dizer: pastor, eu sou crente, eu oro, leio a palavra, meu irmão, é revelada. Ela precisa ser lida todos os dias, entendida, compreendida e vivida. A vida de oração é para que haja uma santificação, para que a sua carne não venha sobressair o Espírito. Lembre-se quando Jesus está no Getsêmani e ele foi orar, ele fala para os seus discípulos: fiquem aqui, orem para que vocês não caiam em tentação. O nosso propósito de oração diária, nós erramos um pouco quando nós queremos pegar o nosso período de oração e pedir a Deus que sempre nos ajude, sempre nos dê alguma coisa, sempre nos abençoe. Mas que tal você pegar a essência da oração e pedir a Deus: Deus, não me deixa cair em tentação, mas livra-me do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Amém. Quando você entende isso, você está vivendo uma vida de arrependimentos, confessando que você é pecador, porque Paulo fala isso, que todos nós somos pecadores, e nós precisamos da graça de Deus, dessa maravilhosa graça de Deus. Amados, a pena de morte foi constituída logo após o dilúvio, lá em Gênesis no capítulo 5, no capítulo 9, versículo 5, versículo 6, e até então a execução da vingança era apenas por Deus. E eu quero te chamar para ler esse livro, esse texto, que diz o seguinte: a todo que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas, a cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem, seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Quando a gente lê esse texto, nós percebemos que foi depois do dilúvio, quando Noé, que Deus institui em Gênesis capítulo 9, ou seja, bem depois de Caim e Abel, bem depois do castigo de Caim, Deus, ele fala o seguinte: olha, qualquer um que derramar sangue do homem ou de animal, pedirei contas, e a cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Essa conta que Deus pede a nós é exatamente para que a gente venha perceber: a vida do homem não pertence a si mesmo, a morte do homem não pertence a si mesmo nem a mim mesmo. Quando o homem escolhe morrer, ele não tem esse poder para isso. Somente o próprio Jesus diz: eu tenho poder sobre a vida e sobre a morte. Eu dou a minha vida e ninguém tira, porque eu tenho poder para dar
e para tomar de volta. Foi assim que aconteceu. Quando Jesus ele entrega o seu espírito e morre, ele ressuscita no terceiro dia, porque ele tinha poder sobre a vida e sobre a morte. Lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 19, diz o seguinte: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Quando nós achamos que nós devolvemos aquilo que nós recebemos, nós estamos fazendo exatamente como Caim, e nós estamos incutidos dentro de uma geração de Caíns, de pessoas que querem vingar aquilo que acha apropriado, querem vingar por não receber a sua oferta, a sua bênção, alguma coisa alguém vai ter que pagar por isso. Deus ele marcou Caim para que não fosse morto pelo homem, e talvez você tenha essa marca de viver muito tempo, mas eu pergunto a você, e a bênção? Você conseguiria viver como Caim, sem Deus? Existe um livro apócrifo chamado Jubileu, e o Jubileu ele conta um pouco sobre a história de Caim e Abel, e é claro que eu só posso usar esse texto aqui para aumentar um pouco, para valorizar um pouco as informações, mas segundo o texto do livro de Jubileu, diz que Caim, ele construiu uma cidade, até o texto de Gênesis capítulo 4 diz isso, ele constituiu uma cidade próxima a montanhas, e o texto de Jubileu diz que uma pedra rolou e caiu sobre a sua casa, ele morreu também por uma pedra. Assim como ele mata seu irmão por uma pedra, ele morre também por uma pedra. O desejo que nós queremos, desenfreado por bens financeiras, nos leva a tomar atitude, Caim. Sermos vingativos. Se eu não tenho, também ninguém mais pode ter. Se Deus não me ama, também não vai mais amar mais ninguém. Sabe quando você fala assim, a minha igreja é melhor do que aquela, a minha igreja vai ser salva, a sua não vai ser salva, eu sou salvo, você não vai ser salvo, a minha família é salva, a sua não é salva, e nós começamos a criar julgamento para isso. Nós começamos a tendenciar as pessoas, conotando que elas são inferiores a nós. Paulo escreve aos Romanos, aos Filipenses, capítulo 2, o seguinte: não julgue ninguém maior do que você mesmo. Ao contrário, considere cada um maior do que a si mesmo. Amado, quanto mais o mundo nos ensina a adquirir mais coisas, o amor genuíno nos ensina que, se formos para adquirir alguma coisa, que seja a cruz de Cristo. A nossa participação na vida dos nossos filhos irá fazer com que ele venha crescer em uma outra geração. Uma geração como de Samuel, por exemplo, sacerdotes, de homens que tinham a essência de Deus na sua vida, de homens que falavam com Deus face a face. A geração de Caim é uma geração isolada. A psicologia, ela já criou um nome para uma atitude de um jovem chamado síndrome de Caim. A síndrome de Caim é quando esse jovem não tem interesse nenhum pelos estudos, pela educação, pelo conhecimento. Porque o que transforma o homem é o conhecimento da palavra. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E quando nós não nos interessamos pelos nossos filhos, eles não desenvolvem bem o seu rendimento escolar, eles vão sofrer decepções amorosas, como gravidez desejadas, como abortos, como estupros, como doenças sexualmente transmissíveis, como também feridas que possam ser adquiridas na alma. Além da gente participar da vida dos nossos filhos no rendimento escolar, na sua vida amorosa, nós podemos ir a conduzir os nossos filhos à salvação. Se for para você viver como adolescente, que seja para você viver, para você falar a mesma língua do seu filho, para tentar na linguagem dele falar do grande amor de Deus na vida dele. Que seu filho cresça com o entendimento de que ele não é um religioso criado na igreja, mas que ele é um príncipe criado por um reino especial. Amados, nós crescemos com algumas formações, e nós chegamos hoje, debatemos as informações, dizendo o seguinte: olha, pastor, o mundo hoje é outro. O mundo hoje é outro porque nós somos outros. Porque nós mudamos. Porque mudamos para pior. Nós nos envolvemos na geração de Caim. Amados, a religiosidade tem um poder muito grande de tirar a essência do homem. A religiosidade, ela não aceita o pobre de espírito, que está lá em Mateus capítulo 5, no verso 3, quando fala que bem-aventurados são os pobres de espírito. O texto de Jesus está dizendo o seguinte: bem-aventurados são aqueles que se esvaziam de si mesmo,
para que o Espírito de Deus possa encher. Porque o espírito do homem sem Deus, ele é morto. Quando o Espírito Santo entra na vida do homem, a Bíblia fala que o espírito do homem, que o homem é recriado. Então o nosso espírito, ele só é cheio com a essência de Deus. Que você possa crescer no meio de uma comunidade pecaminosa, mas sendo a luz do mundo. Que você seja o sal da terra, que você seja o diferencial. Por mais que a vida lhe tendencie a você desejar coisas, a se vingar, a brigar, a questionar, porque você não tem, sirva ao Senhor. Oferte a sua vida a Ele e viva em santidade. Eu espero que essa palavra alegria ao seu coração, paz ao seu coração, venha trazer respostas às suas orações. Eu espero esse canal de Deus para a sua vida nesse dia, em nome de Jesus. Fique na paz e que Deus te abençoe cada vez mais, em nome de Jesus. Amém.